vou dar uma aula para o ensino médio sobre o modelo atômico de Rutherford. Então, o modelo atômico de Rutherford, ele veio após alguns outros modelos atômicos. O primeiro foi desenvolvido pelo cientista Dalton em 1803 e ele é conhecido popularmente como a bola de bilhar. Você já deve ter ouvido falar. O segundo modelo foi o modelo de Thomson, em 1904, que ele é conhecido popularmente como pudim de passas. E a partir daí veio o modelo atômico de Rutherford em 1911. Então, como que aconteceu? Ernest Rutherford, ele foi fazer um experimento e conseguiu visualizar a seguinte coisa. Aqui no cantinho, eu tentei representar esse experimento de Rutherford, como que aconteceu. Aqui eu tentei representar uma fonte de radiação que ela emite partículas alfas, como se fosse tecnicamente uma luz, representada aqui por essa linha. E essa partícula alfa, ela foi emitida numa lâmina de ouro, é como se fosse uma folha bem fininha de ouro. E aí, o que acontecia? Aqui tinha um detector. Algumas partículas alfas, elas passavam por essa lâmina de ouro e eram absorvidas por um detector lá na frente, mas outras eram refletidas ou emitidas de volta. Elas voltavam para trás, ou seja, elas não passavam por essa lâmina de ouro. E foi assim que o Rutherford conseguiu desenvolver o seu modelo atômico. A partir daí ele conseguiu concluir o quê? Diferente do pudim de passas, em que a gente acreditava em que o átomo ele era uma esfera maciça positiva em volta de elétrons, ele era diferente. Ele conseguiu detectar por esse experimento, comprovar que existia um núcleo e uma eletrosfera, onde ficam os elétrons, como a gente pode ver nesse desenho aqui. Como que ele determinou isso? Ele determinou que o núcleo ele ficava no centro do átomo e ele era composto de partículas positivas, que estão representadas aqui com os mais. Ele também conseguiu identificar que o núcleo ele era muito menor do que o tamanho total de um átomo e que exatamente no núcleo ficava toda a massa de um átomo, que é o que a gente hoje considera na hora de calcular a massa atômica dos elementos químicos. Exatamente por esse motivo. Apesar dele ser pequeno, a maior parte em massa do átomo estava concentrada em seu núcleo. E ele determinou que o espaço que existia entre o núcleo e até a parte final do átomo era chamada de eletrosfera. Na eletrosfera ficam localizados os elétrons. O que seria essa eletrosfera? A eletrosfera é uma órbita helicoidal, como assim? Os elétrons eles ficam girando em torno do núcleo do átomo em sentido aleatório, ou seja, ele não fica nesse círculozinho bonitinho, mas tecnicamente ele vai ficar sempre em volta do átomo. Todos os elétrons componentes de um átomo, ele vai ficar nessa eletrosfera, girando em uma velocidade tão alta que ele não nem vai sair da eletrosfera e nem vai cair dentro do núcleo. Para isso acontecer, Rutherford determinou o seguinte: se adicionasse alguma energia para esse átomo, os elétrons sairiam dos níveis mais próximos do núcleo e iriam para uma camada mais externa. E para ele voltar à sua camada mais localizada pertinho do núcleo, ele teria que emitir essa energia que ele tinha recebido anteriormente. Como que ele faria isso? A emissão seria na forma de luz. E isso ele conseguia identificar quando a gente aquecia algum metal, que ele ficava incandescente e depois, quando ele esfriava, ele deixava de brilhar. Para ele, a explicação para que esse fenômeno acontecesse com os metais era através dessa explicação da energia. O Rutherford, com esse experimento que ele fez, que é conhecido como experimento de Rutherford, ele conseguiu criar toda essa teoria do modelo atômico, que é um modelo que é popularmente conhecido como sistema solar, devido aos elétrons ficarem localizados em volta do centro, como o Sol e os planetas. Então ele conseguiu desenvolver essa teoria e desbancar a teoria de Thomson, que é atômica de Rutherford tinha uma falha por causa da teoria da eletromagnética, que ela falava exatamente sobre esse fato da emissão e da absorção de energia, em que se o elétron perdesse energia, ele cairia dentro do núcleo. E isso realmente não acontecia. Então, isso foi
aprimorado por Bohr. Então, em 1913, Bohr entrou com a teoria dele e ele usou os direcionamentos quânticos determinados por Albert Einstein e agora ele conseguiu aprimorar, na verdade, o modelo atômico de Rutherford. Hoje a gente conhece o modelo atômico de Rutherford e Bohr, que é o que normalmente a gente vai continuar estudando agora no ensino médio. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada a todos.